A tua semana tá um caos, você tá cheio de tarefa, um monte de coisa para fazer, você não sabe como se organizar. Calma, tem saída para isso. Eu tô passando por essa situação agora, recentemente. Eu tô passando por um período muito conturbado no trabalho, cheio de tarefa, cheio de projetos, cheio de ideias, cheio de coisas para fazer e assim, é muito ruim você lidar numa situação dessa que tem que organizar tudo e não sabe por onde começar. Então, eu vou te ensinar nesse vídeo como que eu tenho feito para mim lidar com tanta tarefa, tanta coisa para fazer e de forma prática, objetiva, eu tenho me organizado e conseguido executar tudo aquilo que eu tenho almejado e planejado no dia a dia. Então, fica comigo até o final que você vai aprender como fazer isso agora. Olá, eu sou o Gustavo Jacinto. A minha missão aqui nesse canal é descomplicar o seu dia a dia do negócio. E improdutividade aqui nunca mais depois de você ver esse vídeo. Porque, cara, não tem coisa pior para um empresário, para um empreendedor ser improdutivo. E eu vou fazer isso porque eu estou passando por essa situação nesse momento. Eu acredito que você também passa. E se você não passa, meu amigo, comenta aqui. Porque se você não passa, o que você faz na sua vida? No seu dia a dia, para você não estar, às vezes, com aquela sensação de improdutivo. Eu não estou falando que você é improdutivo. Estou falando daquela sensação de ser improdutivo. Porque existe dois tipos de empreendedores. O que é produtivo e acha que não é, e o que é realmente improdutivo. Se você é improdutivo, então você tem que ficar nesse vídeo até o final para você aprender a se tornar um cara produtivo. E se você é produtivo e tem a sensação de que não é produtivo, então fica comigo até o final também, porque eu vou te mostrar como que eu faço para me fazer as coisas acontecerem e não ficar com essa sensação, beleza? Então vamos direto para o conteúdo que é mais importante aqui. O que acontece? Estou numa semana conturbada, estou com muita coisa para fazer na empresa, é ajuste no comercial, é ajuste no pós-venda, é ajuste na prestação de serviço, é ajuste de tudo que é área, eu fico tentando ajustar, porque eu sou daquele tipo de empreendedor, não sei se você é assim também, mas que onde eu vejo uma coisinha ou outra, se der para mexer, eu vou lá e vou mexer. Por exemplo, script de venda, uma coisa que eu estou mexendo agora. Por exemplo, financeiro, uma coisa que eu estou mais de olho agora. Por exemplo, pós-venda, eu estou pegando mais no pé da minha equipe de pós-venda. Por exemplo, projeto de instalação, estou em cima também. Manutenção, estou lá também. São coisas que eu não fazia há alguns dias atrás e agora eu percebi que eu preciso fazer isso. E você, empreendedor, você tem que estar a par de todas as situações do seu negócio. Então, o que acontece? Dentro de todas essas coisas que eu percebi que eu tenho que melhorar, vem aquela sensação de improdutividade. Como que é a improdutividade? A sensação de que tem muita coisa para fazer e você não fez nada, né? Isso é muito comum, nós empreendedores passamos por isso diariamente. Então, vamos lá, prática. O que eu faço diariamente no meu dia a dia? Eu pego esse celularzinho e eu tenho lá o meu WhatsAppzinho, que é o danado para trazer problema para você todo dia. É o cliente, é o vendedor, é o gerente, é isso, é aquilo outro, todo dia uma mensagem no WhatsApp. O que eu faço? Pego o danado do celular. Acho que você também... Algumas pessoas já fazem isso, tá? Não tem aquele esquema de arquivar a mensagem, lá é extremamente importante. O que eu faço no WhatsApp? Eu arquivo as tarefas que eu não vou dar atenção no dia e deixo desarquivado todas aquelas que eu tenho que dar atenção. Por exemplo, se essa semana eu tive e tenho que fazer atendimento, eu tenho que dar assistência de manutenção, né? Eu tenho que ir lá no cliente fazer isso, eu tenho que fiscalizar, puxar os relatórios do meu pós-venda, eu tenho que organizar o meu financeiro, alimentar minha planilha, eu tenho que organizar o meu conteúdo de marketing da empresa, então eu tenho muita coisa para fazer. O que eu fiz? Eu arquivei todas as conversas que não são relacionadas a isso e deixei desarquivadas aqui. O que eu faço? Eu vou lá na demanda daquela conversa e aí eu uso o aplicativo Todoist. Inclusive tem vídeo no canal que eu falo sobre atividade, que eu uso o Todoist, o Agenda do Google e o Mace Task. Então volta lá para você assistir como é que eu faço aquela questão da produtividade. Então nessas semanas que você está com caos, uma loucura, com tudo isso para fazer, essa questão do arquivamento no WhatsApp ela é muito importante, né? Parece assim uma coisa muito simples, mas ela é muito importante, te ajuda demais a organizar teu dia a dia, tá? E aí eu vou lendo aquelas tarefas e já vou fazendo, jogando num aplicativo de tarefas ou uma anotação, fazendo ali no bloco de notas, aquilo que eu tenho que fazer relacionado àquela conversa. Por exemplo, eu tenho um orçamento para apresentar, eu tenho uma visita para fazer, eu tenho uma manutenção para fazer, e aí eu vou colocando. E aquelas que já estão agendadas, porque tem muito compromisso que você já faz o agendamento, você joga no Google Agenda, já deixa lá na agenda, tá? E você deixa aquilo ali explícito, pronto para você saber o que tem que ser feito. Então, arquivou, organizou, jogou para um aplicativo de coisa e aí você tem que fazer a execução dessas tarefas.
a execução é extremamente importante. Coisas que eu fiz essa semana para tirar um peso enorme dessa sensação de estar sendo improdutivo. Por exemplo, financeiro. Você tem que limitar a planilha financeira, né? A gente tem a planilha aqui, né? Descomplicado do financeiro. Você pode clicar no link para você adquirir. Se você não tem um controle do seu financeiro, é extremamente importante você ter o controle financeiro diário. Então, o que acontece? Eu passei uns 10 dias sem fazer nenhum lançamento, sem nem contabilizar quantas a pagar, quantas a receber. E aí eu tava com aquele negócio, virou mês, e aí agora tem conta para pagar, tem aluguel, tem funcionário, tem internet, tem uma porrada de coisa, inclusive hoje, deixa eu ver que dia é hoje, vixe Maria, tem que pagar coisa amanhã. E aí o seguinte, o que eu fiz? Eu separei um dia, nesse dia específico, que foi bem no iníciozinho da semana, numa segunda-feira, o que eu fiz? A prioridade é o financeiro. Eu vou aumentar minha planilha, eu vou fazer os lançamentos, eu vou fazer tudo. E tudo que for surgindo durante esse processo de alimentação do meu financeiro, de conferir todas as contas, de fazer tudo, eu vou executando aquilo que dá para eu fazer. Então, ou seja, eu comecei tipo 7 horas da manhã alimentando o meu financeiro com as informações e fui finalizar meia-noite. Mas quando eu finalizei ele meia-noite, eu fui intercalando essa tarefa principal com outras tarefas secundárias que foram surgindo. Por exemplo, eu estava fazendo meu financeiro, um cliente me liga, me manda mensagem dizendo o seguinte: Gustavo, vem aqui em casa agora que eu quero ver um projeto, etc, etc. Que eu parei o financeiro e fui lá fazer o atendimento do cliente. Eu não ia simplesmente ignorar meu cliente e falar o seguinte: não, bora marcar para amanhã e tal, porque talvez eu perderia a venda numa situação dessa. Você pega uma atividade específica, trava ela num dia específico e ela tem ela como principal e vai intercalando com outras tarefas que vão surgindo. Essa é uma dica excepcional. Então, você entendeu que o primeiro passo é você identificar onde é que está a demanda, que geralmente é no WhatsApp. Hoje a maioria da demanda está no WhatsApp. E aí você vai organizando essa demanda de forma de arquivamento, e tem outras técnicas também no WhatsApp que eu vou fazer um outro vídeo aqui futuramente, né? Já se inscreve no canal porque eu vou fazer vídeo sobre etiqueta no WhatsApp, mensagens, muita ferramenta, muito item importante no WhatsApp que você tem que saber usar, e aí você vai fazer isso no WhatsApp, arquivando as mensagens, etc e tal. Fiz todo esse processo de arquivamento, de utilização do WhatsApp da forma inteligente, organizei a demanda num aplicativo de tarefas, né, ou anotações, travei a minha agenda para uma atividade principal, intercalei essa atividade principal com atividades secundárias, né, e aí o que eu fiz? Comecei a entender que no final do dia eu tinha executado uma atividade principal e tinha executado várias outras que foram surgindo. Quando você estiver executando uma tarefa, eu vou te dar uma dica aqui que é extremamente importante. Eu acho que você, empreendedor, você gestor, você que executa tarefa no seu negócio, você precisa entender uma coisa. Toda vez que surge uma demanda, você precisa executar aquela demanda pensando na próxima vez que aquilo pode ocorrer novamente. Vou te dar um exemplo, rapaz, excepcional. Essa semana eu tive que fazer uns relatórios para um cliente de fatura de energia, de crédito, de uma série de coisas. E aí, aquela tarefa é algo que tem surgido aqui e acolá aparece. Só que aí, o que acontece? Eu nunca parei para resolver uma questão de uma forma assim definitiva. E aí onde eu aprendi uma coisa. Eu peguei aquela tarefa, naquela ideia que eu falei desde o começo do vídeo, que eu peguei uma atividade principal para fazer aquela num dia e fui intercalando com o que ia surgindo, eu peguei essa questão dos relatórios e eu falei assim, hoje eu vou resolver essa questão dos relatórios. Eu já tinha tipo uma semana procrastinando. E aí vou resolver essa questão do relatório hoje. E aí eu peguei o relatório, eu falei assim, peguei as faturas, peguei tudo. E aí eu comecei a mexer somente naquilo. E aí eu pensei em uma coisa, vou resolver esse problema, vou deixar aqui uma metodologia para quando surgir esse problema novamente, eu já tenho a metodologia pronta. Olha só que interessante. Então eu fiz um relatório na minha planilha, eu preparei ela para lançar algumas informações e eu já tenho o resultado. O que acontece? Eu resolvi um problema para um cliente. Quando esse problema surgir novamente, eu tenho uma solução rápida e eficaz que até minha funcionária, minha secretária consegue fazer. Então o que acontece? Quando você estiver executando uma tarefa, e aquela tarefa pode se repetir novamente, crie uma metodologia, anote, grave, faça alguma coisa, mas crie uma metodologia para quando ela surgir novamente, você executar da melhor forma. Hoje é um dia onde eu tô, já depois de uns 15 dias aí, muito atarefado, hoje eu tô conseguindo ter um tempinho para gravar esse vídeo, eu tô tendo um tempinho porque o meu financeiro tá tranquilo, eu tô tendo um tempinho porque as atividades que estavam atrasadas, eu organizei elas num dia específico para executar e fui intercalando com outras coisas sem deixar a empresa parar. E hoje eu tenho
tarefas executadas, minha agenda está em dias, tenho metodologia para executar alguma tarefa da qual eu já resolvi e já está pronto. Se amanhã surgir uma tarefa dessa, a minha secretária consegue fazer, porque é muito simples eu falar para ela, ó, preenche isso, faz aquilo, está executado e tudo de uma forma harmoniosa. Ponto importante para você fazer. Algo que é extremamente importante para mim, é um divisor de águas que eu faço. Não é fácil de fazer, tá? Parece simples, mas não é fácil de fazer, mas eu quero que você faça. A partir do momento que você praticou tudo isso que eu te disse, separou as atividades, fez a questão da tarefa principal com as intercaladas, arquivou as conversas, deu prioridade ao que tinha que dar prioridade, apagou os incêndios, e agora você está melhor, mais organizado, olha, sempre eu faço isso, um período de meditação, de raciocínio daquilo que eu fiz. Por exemplo, no final do dia, quando eu executo tudo isso que eu fiz, no final do dia, antes de eu ir dormir, por exemplo, eu vou já fazer isso antes de eu dormir, eu vou fazer o seguinte, o que foi que eu fiz hoje? Eu vou mentalizar. Aí eu paro, né, você fecha o olho, ou então olha no espelho. Eu gosto muito de fazer isso olhando no espelho, assim, olhando nos meus próprios olhos, ou eu fecho o olho e penso, olha, eu executei isso, fiz no financeiro, eu atendi o cliente tal, mandei o orçamento, eu visitei fulano, eu ajudei na manutenção, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ótimo, o que não deu para fazer? Não deu de fazer isso que eu queria fazer, não deu de fazer aquilo, etc, etc. Amanhã eu posso fazer isso, amanhã eu posso fazer aquilo. Então, balanço do dia, várias tarefas executadas, o dia foi bom, o dia foi ruim, o dia foi médio, medito sobre aquilo, poderia ter sido melhor, não poderia. Faça aquela meditação rápida, antes de qualquer coisa, aquela reflexão sobre aquilo e dou aquela paz na minha cabeça. Porque sua mente, sua cabeça precisa estar bem controlada. Porque você lida com pessoas, você lida com gente, e se você não controlar a sua própria mente, não ter uma mentalidade de controle, né, de raciocínio, de entender o que você está fazendo, você vai ficar doido, velho. E aí o empreendedor doido, sabe como é que é? Ele quebra. Eu quero que você comente agora nesse vídeo o que faz sentido para você, de tudo isso que foi falado aqui, e compartilha com seu amigo empreendedor que não tem nenhum tipo de metodologia de produtividade e vive à mercê do dia a dia de apagar incêndio. Comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque eu passei um conhecimento bacana para você, não passei? Até o próximo vídeo.